Você estava enganado. Porque no mesmo dia em que Nicolas Ferreira foi flagrado com o celular, Eduardo Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal. Réu por coação contra autoridades brasileiras. 2 eventos. Mesmo dia. 2 membros da ala bolsonarista enfrentando consequências jurídicas gravíssimas ao mesmo tempo. E isso não é coincidência, é consequência. Eduardo Bolsonaro, o filho 03 de Jair Bolsonaro, aquele que se apresenta como defensor da soberania nacional, foi oficialmente transformado em réu por tentar coagir ministros do STF através de sanções internacionais. E a ironia dessa história é brutal, porque Eduardo não escondeu o que fez. Pelo contrário, ele foi para as redes sociais se gabar. Tem um vídeo dele onde ele diz com todas as letras: conseguimos pela primeira vez na história aplicar uma lei Magnitsky contra um juiz da Suprema Corte, depois contra a esposa dele. Foram 3 levas de vistos retirados de altas autoridades. Isso traz a sensação de dever cumprido da nossa parte. Leu isso? Ele está se vangloriando de ter tentado coagir autoridades brasileiras usando sanções internacionais. E aqui fica claro o absurdo. Agora ele é réu por exatamente isso. Ele forneceu o material para sua própria condenação. Agora vem o pior. A tal lei Magnitsky que Eduardo tanto exalta, ela não funcionou. Rodrigo Constantino admitiu isso abertamente. A sensação que fica é que o Brasil conseguiu desmoralizar a Magnitsky. O Trump lava as mãos. Então vamos recapitular. Eduardo tentou coagir ministros brasileiros, se gabou publicamente, e no final, a medida não teve efeito nenhum. Moraes continua trabalhando normalmente. As investigações continuam. E agora, Eduardo é réu. E enquanto Eduardo vira réu, Nicolas é intimado. 2 aliados de Bolsonaro enfrentando a justiça no mesmo dia. E isso manda uma mensagem clara. A impunidade acabou. Você pode ser deputado, pode ser filho de ex-presidente, pode ter milhões de seguidores. Se você cometer crimes, vai responder por eles. Aqui fica claro, isso não é perseguição. Isso é consequência. Porque se você tenta dar um golpe de Estado, você vai ser investigado. Se você tenta coagir ministros do STF, você vai virar réu. Se você viola medidas cautelares levando o celular para um presidiário, você vai ser intimado. É simples assim. Mas a história não para por aqui. Porque enquanto tudo isso acontecia, algo muito mais revelador estava se desenhando nos bastidores. E aí é que a história toma um rumo que ninguém esperava. Porque enquanto Nicolas e Eduardo enfrentam a justiça, a base bolsonarista simplesmente sumiu. Desapareceu. Evaporou. E não estou falando de uma diminuição lenta e gradual. Estou falando de um abandono completo, repentino, chocante. A família Bolsonaro pediu para não fazer vigílias. Isso mesmo que você leu. A família do homem que se apresentava como líder de um movimento popular massivo pediu explicitamente para que os apoiadores não façam manifestações na frente da Polícia Federal, onde ele está preso. A justificativa oficial? Medo da ditadura. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, confirmou. A família pediu para não fazer nem oração ou vigília por medo da ditadura. Vamos respeitar isso. Pensa comigo por um segundo. Um homem que se vendia como um mito, um guerreiro, aquele que supostamente ia enfrentar o sistema de frente. E agora, a própria família pede silêncio. Pede para que ninguém apareça. Pede para que ninguém ore. E sabe o que é mais revelador? As pessoas obedeceram. Porque quando você olha para a frente da Polícia Federal em Brasília, o que você vê? Imagine a cena. Um prédio imenso, câmeras de TV por todo lado, jornalistas com microfones. Muitos jornalistas. E pouquíssimos apoiadores. Tem mais gente da imprensa cobrindo a prisão do que pessoas defendendo o preso. É uma solidão política completa. Agora vamos fazer um contraste devastador. Lula ficou preso em Curitiba. E durante os 580 dias, houve vigília ininterrupta na frente da Polícia Federal. Todos os dias, dezenas, às vezes centenas de pessoas ali, exigindo a liberdade dele. Chuva, sol, frio, calor, não importava. As pessoas estavam lá. Bolsonaro não aguentou 3 dias. 3. A base sumiu em 72 horas. E aqui está a verdade nua e crua. Não foi porque a polícia reprimiu. Não foi porque houve violência. Foi porque simplesmente ninguém apareceu. Isso revela algo profundo sobre a natureza do movimento bolsonarista. Porque quando o líder cai, quando o mito é desmistificado, quando a realidade bate na porta,
As pessoas vão embora. Não há convicção real. Não há compromisso verdadeiro. Há apenas culto à personalidade. E quando a personalidade desmorona, o culto acaba. É uma verdade dura, mas é a verdade. Mas tem algo muito